Olá a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de informática. Nós estamos trabalhando com as aulas práticas de Word, né? Estamos trabalhando com o pacote Office, né? Essa aula aqui é uma aula prática do Word, né? Que faz parte do nosso curso, né? Nós estamos vendo então como trabalhar na prática com o Word. Nessa aula aqui nós vamos aprender como formatar os nossos trabalhos, né? Nas normas ABNT, né? Então vai ser uma aula aí bastante proveitosa, essa videoaula aqui. Vai ser uma aula aí bastante produtiva e muito importante para todo mundo, né? Depois que a gente faz o nosso trabalho, né? Pode ser o TCC ou qualquer outro trabalho que você fizer, você precisa formatar o seu trabalho, né? Nós vamos aprender nessa aula aqui como formatar, deixar o nosso texto pronto, né? Ou seja, deixar o nosso trabalho pronto, formatado nas normas ABNT, com o tipo de fonte, tamanho da fonte, espaçamento aí do parágrafo, espaçamento entre linhas, as margens, a gente vai ver também a numeração, como numerar as nossas páginas, né? A gente vai ver também como fazer o índice, o sumário, né? Vamos aprender como fazer a capa e vamos aprender aí bastante coisas aí boas. Então, essa aula aqui eu acho que não vai dar para a gente ver tudo em uma aula, né? É uma aula prática aí, com o objetivo de ensinar como trabalhar nas normas ABNT utilizando o Word. Então, eu creio aí que vai dar umas 3 videoaulas, né? Eu não vou gravar videoaulas muito longas, né, para não ficar muito cansativa e aulas muito grandes, aí a gente não consegue pegar tudo de uma vez. Então nessa aula aqui, vamos ver então qual é a fonte utilizada nas normas ABNT, qual que é o tamanho, né, e o espaçamento entre linhas, o espaçamento do parágrafo e as margens, e vamos ver bastante coisas aqui legais nessa nossa primeira aula. Bom, antes de começarmos, alguns avisos bastante importantes, né? Primeira coisa, né? Quando a gente digita um título, muitas pessoas aí que não sabem utilizar a ferramenta, eles digitam o título e já quer colocar o título no centro, né? Então eles colocam aqui, ó, algumas pessoas fazem isso aqui, clica aqui no início e vai apertando espaço, olha para vocês verem, ó. Vai apertando espaço, né, até chegar no centro. Pessoal, isso aqui é errado. Começamos digitando o nosso trabalho, digitei o título, apertei Enter e começo a digitar, né? Começo a digitar o trabalho, normalmente, vou digitando e assim vai digitando, né? Outra coisa bastante interessante, quando chega no final aqui, algumas pessoas acha que precisa apertar Enter, né? Opa, cheguei no final, tenho que apertar Enter. Então, vai essa dica também. Não precisa apertar Enter. Eu comecei a digitar o meu parágrafo, eu posso, digitar e automaticamente ele pula para a linha de baixo. Então, dessa forma aqui, eu vou conseguir formatar da forma correta. Se eu chegar no final lá e apertar Enter, vai dar problema. Por quê? O Word, ele entende que quando a gente aperta Enter, é para começar um novo parágrafo. Então essa dica é muito importante. Quando a gente digita e aperta Enter, o Word entendeu. Terminou um parágrafo, ele apertou Enter porque está começando outro parágrafo. Então é assim que funciona. Então é muito importante vocês apertarem Enter só depois que terminou um parágrafo, né? Eu estou digitando o meu parágrafo, terminei, aperto Enter para começar outro. Aí, ó. Dessa forma aqui que funciona. Então são algumas dicas muito importantes na hora de fazer o nosso trabalho, para não dar problema depois. A gente vai digitar tudo, depois que terminar é que a gente vai formatar. Então você precisa digitar todo o seu trabalho sem preocupar com formatar. Só depois de terminar o trabalho que vamos voltar e fazer a formatação. Então é dessa forma que funciona. Que foram apenas algumas dicas iniciais para vocês aí. Agora a gente vai fazer o seguinte, né? Eu tô com esse texto aqui que eu peguei de um trabalho que eu estava fazendo, né, sobre lógica de programação. É só o texto para a gente usar como exemplo. Então tá aqui. Digitei o meu título e digitei o meu texto, né? Agora eu tenho que formatar, né? Pessoal, a primeira coisa que a gente vai ver nas normas ABNT
é qual tipo da fonte. As normas ABNT aceitam a fonte Arial e a fonte Times New Roman, uma das duas, né? Isso aí às vezes varia de instituição para instituição. Tem alguns lugares que aceitam só uma ou a outra, né? Mas a gente usa uma ou então a outra. Então eu vou utilizar aqui Arial. Olha lá, escolhi a minha fonte Arial. Tamanho é o tamanho 12. Então vou lá selecionar lá, digitei o tamanho 12, apertei Enter. Pronto. Coloquei o tipo da fonte, que é Arial, nas normas ABNT, o tamanho, que é o tamanho 12, né? O título aqui, ó, eu posso colocar de 14 até 16. Então, nos meus títulos, né, nos meus trabalhos, posso colocar o tamanho 14 ao 16. Vou colocar 14, porque esse título aqui é um pouco maior. Agora, que eu posso selecionar, posso centralizar o meu título aqui, ó. Centralizei. Ele está centralizado, né? Agora eu vou formatar todo o meu texto, né? Eu vou selecionar todo o meu texto, né? Selecionei todo o meu texto e agora eu vou lá no parágrafo, né? Vou abrir as propriedades de parágrafo. Agora aqui é o seguinte, ó, alinhamento justificado. Vou colocar o alinhamento justificado. Recuo aqui do parágrafo. Eu não vou mexer na esquerda aqui nem direita. Eu só vou vir aqui, ó, no especial. Vou colocar a primeira linha. Algumas instituições dizem que tem que ser 1,5, outras falam que é 2, né? O recuo do parágrafo. Então, varia de um lugar para outro. Vou colocar 2. Ó, o espaçamento aqui eu também não vou mexer, eu só vou vir aqui, ó, espaçamento entre linhas, eu vou pôr 1,5. Aqui, ó, selecionei 1,5. Então, fiquem lembrados aí. O tipo aí o tipo do alinhamento é justificado. Vamos mexer então somente nisso. Vamos justificar, mexendo aqui no alinhamento, justificar o texto, né, para ele ficar alinhado. E especial aqui, né, que é o parágrafo. Eu vou colocar a primeira linha, ou é 1,5 ou é 2. Espaçamento entre as linhas 1,5. Entre linhas 1,5, né? Feito isso, eu vou dar OK. Ó, o meu texto está então formatado aqui, ó, com parágrafo, né? Eu particularmente eu não gosto do o recuo do parágrafo de 2, para mim fica bastante grande, né? Então eu vou selecionar tudo aqui, vou voltar lá, vou colocar 1,5, né? Porque pronto, para mim assim fica melhor. Então tá aqui. Fonte Arial, né? Voltando para relembrando vocês aí, fonte Arial, então Times New Roman. O tamanho é 12. O tamanho do título pode ser 14, 15 ou até o 16, 14 ao 16. O alinhamento que é justificado. Entre linhas é 1,5, né? Parágrafo, né? O recuo do parágrafo é de 1,5 até 12, até 2, né? De 1,5 até 2. Bom, então tá aqui. Vou diminuir aqui, né? Segurando a tecla Ctrl, rolando a bolinha do mouse, eu posso diminuir a página ou aumentar. Então tá aqui. Bom, e as margens? Nós temos também que formatar as margens. Então eu vou lá no Layout de página, margens. Vou vir aqui de margens personalizadas. Olha, superior é 3, esquerda é 3. Então são 3 centímetros superior e esquerda. Inferior é 2 e direita também é 2. Então, lembrem-se bem disso aqui, ó. Superior é 3 centímetros, a esquerda é 3 centímetros, inferior é 2, direita também é 2. Então, superior à esquerda é 3, inferior à direita 2. Ok? Pronto, então é isso aí, pessoal. Com isso aqui, formatamos o texto, né, no tamanho, no tipo da fonte, no tamanho, alinhamento, né, espaçamento entre linhas, margens. Então, dessa forma que o texto está formatado nas normas ABNT. Algo bastante interessante aqui que eu quero falar para vocês é as citações, né? Citações, rodapés, cabeçalhos, legendas. Isso aí não é no mesmo tamanho do texto, né? O texto é 12. Eu vou copiar aqui só para mostrar para vocês esse pedaço aqui, ó. Quero colocar uma citação aqui embaixo aqui. Para citações, a gente utiliza as caixas de texto. Então eu vou aqui no inserir e eu tenho aqui, ó, caixa de texto, né? Vou selecionar aqui, vou pegar aqui a primeira, aqui dentro aqui eu digito o meu texto, né? Vamos dizer que está aqui,
ele tá, quando eu vou inserir uma caixa de texto, ela vem com as bordas, né? Basta eu vir aqui, olha, em ferramentas, preenchimento e contorno da forma, e eu vou vir aqui, olha, sem contorno. Pronto. Então, a minha citação, ela vai ser no tamanho 10. O tamanho da minha citação vai ser 10. Entre linhas dela aqui vai ser menor. Então, eu vou ir lá no parágrafo, entre linhas vai ser 1. Então, eu posso digitar, eu vou pôr aqui simples mesmo, vou pôr 1 aqui, ó. Pronto, dessa forma aqui. Aí eu posso diminuir aqui, ó. Aí, eu vou... E aqui eu venho para cá, posiciono aqui, vou alinhar dessa forma. Então tá aqui, ó. Agora eu poderia continuar aqui, ó, digitando. Deixa eu voltar aqui, opa. Meu texto normalmente, e aqui ficou a minha citação. Então, lembrem aí, né? Citações, né? Rodapés, cabeçalho, legendas. O tamanho é 10. E o espaçamento entre as linhas é 1, né? E o parágrafo aqui, ou o recuo, a gente pode também diminuir um pouco, né? Eu vou colocar aqui 1, só para mim ver como é que vai ficar. Dessa forma aqui ficou melhor. Bom, pessoal, então eu vou terminar essa aula por aqui, né? Para ela não ficar muito longa. Na próxima aula nós vamos aprender como numerar as páginas, né? Como é que a gente trabalha com numeração de páginas, e se der tempo a gente vai ver como é que a gente faz a capa e também o sumário, né? Ou o índice. Então é isso aí. Nessa aula aqui o que a gente tinha que ver é isso, né? Pratiquem aí, boa sorte para vocês e até a próxima videoaula.